Eu não sei você, mas quantas mensagens você já não tem ouvido que você precisa gravar vídeos aqui no YouTube, que você precisa se posicionar, que você precisa descer, que você precisa obedecer. Eu tenho ouvido isso, talvez você tenha ouvido isso em outra área da sua vida e não está conseguindo discernir, ou permanecer, ou continuar. Bom, eu sou uma dessas pessoas. Deus tem falado para mim que muitas das vezes a gente se liga aos julgamentos, ao que vão dizer a respeito da nossa vida, do que a gente revela, porque a autoridade que Jesus tinha, com o final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, vai dizer que Jesus ele pregava como quem tem autoridade, porque ele vivia exatamente tudo quanto ele pregava. E de fato é assim que nós devemos viver. E muitas das vezes a gente está querendo ter uma performance, mostrar algo aqui que o Senhor está dizendo, não, eu quero que você verdadeiramente seja quem você é, quem eu criei você para ser. O Senhor tem usado muito a vida de Aline, né, e tantos outros homens e mulheres de Deus aqui no YouTube para dizer, ó, eu quero que você seja como eu lhe criei para ser. Muitas vezes a gente quer fazer um formato parecido com alguém, ou a gente está tentando esconder uma realidade na qual nós estamos vivendo, montar um cenário ou alguma coisa do tipo, mas na verdade o Senhor só quer que a gente venha ser obediente. E hoje eu venho aqui confessar que já faz um tempo que Ele me manda gravar, me fala algumas coisas que eu preciso trazer aqui. E eu não tenho sido obediente. E Douglas Gonçalves, quem já ouviu muito ele, fala através dos ensinamentos que meia obediência não é obediência, né? E hoje eu estou obedecendo algo que o Senhor já tem falado no meu coração há muito tempo, né? E eu preciso romper, e você precisa romper. Talvez você está aí pensando, como eu vou fazer isso? E só liga, só obedece naquele momento. Porque eu já passei vários momentos ele dizendo, liga a câmera, aí como é que eu vou estar, como é que eu estou? É claro que você precisa estar apresentável, né? O mínimo para que o nome dele seja glorificado em todas as coisas, mas não perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? A casa que eu moro hoje não é perfeita, pelo contrário, a casa que eu moro hoje é a casa da minha mãe. E muitos de nós que pensamos, o que é que vão pensar? Ah, eu não tenho um cenário, mas não é sobre cenário, é sobre a obediência a voz de Deus nas nossas vidas. E o Senhor tem dito para mim, você precisa fazer o que eu quero que você faça, porque eu tenho algo individualmente para você, e é isso que Ele quer falar para você. Eu tenho algo individual, seja você. Nós precisamos ser nós mesmos e carregar e transmitir aquilo que Ele colocou em nós individualmente. Então que a gente não venha desistir. Mais um desabafo. Eu tive uma experiência esses dias na casa de Deus, servindo ao Senhor Jesus. Quantos de nós não temos servido a Ele? E ontem eu parei, isso foi no dia 16, mais ou menos, 17, e ontem, dia 21, é que eu vim parar e perceber o quanto inquieta eu estava como Marta, servindo ao Senhor Jesus, alegre por poder servir a Ele, mas sem ouvir a Ele, sem conseguir discernir a sua voz. E foi isso que aconteceu. Eu me queixei de um músico que estava lá naquele momento e ele foi irreverente, de fato, a conta dele não revelava a Cristo, mas eu me coloquei como melhor do que ele, como superior a ele. Não sei se você me entende. Muitas vezes a gente tá assim, se colocando como melhor. E aí a gente olha pra gente ver que de fato nós não somos melhores, porque somos iguais perante o Senhor. Um pecado que eu cometo não é diferente do seu. Para o Senhor ele nivela e coloca tudo igual. E aí eu ontem, buscando a face do Senhor de sincero coração, verdadeiramente dirigido pelo Espírito Santo, porque para buscarmos a Ele somente o Espírito Santo para nos ajudar. E aí eu ouvindo a Ele, Ele disse, você estava sendo vaidosa. Filipenses capítulo 2 vai dizer, né, que nós não devemos fazer nada por vanglória ou por vaidade, ou por partidarismo. E o Senhor falou no meu coração, eu lendo essa passagem, lendo um livro que se chama Academia da Alma. E eu disse, meu Senhor, ele disse, quantas vezes você já não foi irreverente, de alguma outra forma? E quantas vezes nós não estamos cultuando ao Senhor e estamos com o pensamento longe? Isso também é ser irreverente. Então, quando nós estamos tão atarefados ou ansiosos, querendo oferecer o melhor para o Senhor, mas sem se comunicar com Ele, sem ter um coração submisso, sensível à voz dEle, sempre vai acontecer isso. Então, o que eu queria falar hoje não é tanta coisa, mas obedeça, faça quando Ele mandar, né? Por experiência própria, por diversas vezes o Senhor colocou uma mensagem no meu coração e há algumas outras mensagens que estão aqui, por sua misericórdia, ainda queima meu coração, mas por muitas vezes querer parecer o que não é.
ou mostrar o que não é, não. É verdadeiramente obedecer. É na obediência que a gente vai ver a autoridade que ele tem para cada um dos seus filhos. Ele deseja de nós a obediência, a submissão, a obediência do já, não depois, como muitas das vezes eu fiz. E hoje eu tenho como oportunidade, eu creio que hoje o Senhor te dá uma oportunidade de pegar o celular e obedecer. Não se comparar com tantos outros homens e mulheres de Deus que estão aí, né, estão aqui no YouTube há tanto tempo. Quantas vezes não tiveram que descer, jejuar, se consagrar, obedecer, sabe? E hoje estão aí, mas não foi um início fácil, né? E eu tenho convicção disso, que não é algo que é fácil, porque o Senhor não quer seus filhos preguiçosos. Claro que precisamos nos dedicar, mas acima de tudo, obedecer à voz dele. Não nos colocando como melhor, insensíveis à sua voz, julgando que nós somos melhores do que o outro, ou até mesmo nos autodepreciando, dizendo que não, nós não vamos conseguir jamais, né? Que quando o Filipenses também, versículo 4 mais ou menos, vai dizer que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos, não é nos autodepreciar dizendo que nós não somos nada, não. É pensar nele, no outro, verdadeiramente para manter a unidade. Se eu fazer a minha vontade ou a minha razão vai causar uma divisão, então eu preciso renunciar para que haja unidade, para que naquele momento aquele que está sendo mais fraco seja edificado. Tudo olhando para a palavra de Deus. Então comece hoje, comece já, obedeça hoje, não deixe para depois. O Senhor chama o dia de hoje como oportunidade lá em Hebreus capítulo 4. Oportunidade. Precisa estar tudo no lugar, mas tudo precisa correr para estar no lugar. É claro que precisamos pelejar, buscar, botar em ordem a nossa vida espiritual, a nossa vida com Ele, a nossa casa, né? Eu preciso, a minha casa tá aqui, não tá tão em ordem como eu gostaria que estivesse, mas precisamos lutar, precisamos romper, precisamos no nome do Senhor colocar Ele à frente, como Josafá fez, e deixar que Ele vá à nossa frente e pelejar nossas guerras e nos ajudar para rompermos no nome do Senhor Jesus. Sozinho nós não vamos conseguir. Sozinhos nós somos inconstantes, mas em Cristo, obedientes à sua voz, nós verdadeiramente seremos constantes. Então é isso que eu queria falar com vocês. Quantos de nós já não desistimos de tantos projetos que o Senhor colocou no nosso coração? Possa ser que não seja o YouTube, mas seja um curso, né, uma faculdade, um projeto que está lá esquecido. E o Senhor nos dá a graça para continuar, para voltar, recomeçar. Recomece hoje o que você deixou de lado, o que Deus tem te mandado, o que Ele tem lhe pedido, confiando nele, não se comparando, porque é uma das coisas que eu pequei muito, e se eu não tomar cuidado, eu volto a pecar. Que é se comparar, né? A minha realidade é diferente da sua realidade, mas nós devemos obedecer à única voz, a voz de Deus. Estarmos em comunhão com o Espírito Santo, Ele em nós, dirigindo a nossa vida, verdadeiramente estaremos sendo muito mais assertivos. E é isso. Não vou me delongar, mas que a paz de Cristo reine em seu coração, em meu coração, em seu lar. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilha com alguém, deixa teu testemunho aí, compartilha comigo, eu quero ouvir, né? Eu creio que Deus enviará esse vídeo para quem Ele desejar enviar, porque não é sobre nós, né? Nunca foi sobre nós, nem pelo que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Né? Então é tudo para Ele. Nós só somos instrumentos. E devemos ser instrumentos sinceros, né? Verdadeiros. Hoje eu tô aqui, mas se você ver como é que tá aqui, eu vou mostrar. Meu cenário aqui, ó. Tá tão organizado, minha casa não tem um sofá, cadeiras novas, não, tudo simples. E aqui é onde eu coloco aqui minha gambiarrazinha. O importante é obedecer. Mas eu não tenho um celular. Quantas vezes eu não desobedeci a você porque não tinha um celular? E Deus não se agradou de mim, queridos. Não se agradou de mim. A melhor coisa é ouvir do Senhor, eu me agrado de ti. Em nome de Jesus, que possamos
continuar agradando a Ele. Porque não é sobre nós, mas precisamos obedecer para que venhamos ser um vaso de honra, ser um vaso onde glorifica o nome do Senhor Jesus. É isso. Fique na paz do Senhor Jesus. Cheiro.